Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano e todos os dias eu estou aqui para compartilhar uma mensagem com vocês da designação do Vem-Segue. É muito importante que nós possamos estudar todos os dias juntos. Olha aqui o comentário da Silva Kravitz a respeito da mensagem de ontem que nós compartilhamos aqui a respeito de nós nos tornarmos o primogênito, o escolhido do Senhor. Ela escreveu aqui, ó. Quanta bondade do Senhor em dar a oportunidade de sermos merecedores de usufruir todas as bênçãos e privilégios. Ter isso em mente nos ajuda a sermos pessoas melhores e cada dia alcançarmos a exaltação. Até amanhã, ela escreveu aqui na mensagem. Muito obrigado, Silvia, pela sua mensagem. Realmente a bondade de Deus é um incentivo muito grande, né? Para nós sermos fiéis aos mandamentos de Deus e alcançarmos aí a exaltação. Vamos lá para a designação do Vem-Segue-me de hoje. Eu vou compartilhar com vocês aqui. Inclusive eu tinha prometido para vocês que um casal, né, viria aqui compartilhar essa semana a história do Vem-Segue, né? Eu convidei um casal porque tem a história linda essa semana de Isaac e Rebeca. Então eu queria que tivesse um casal para compartilhar com a gente aqui, né, essa história aqui deles. E era uma história linda. Infelizmente o casal ele não pôde comparecer, eles não conseguiram gravar. A correria do dia é compreensível, né? Essa correria do dia a dia. Não conseguiram gravar, né? Eu passei a designação ali 2, 3 semanas antes, já para eles ir estudando e gravar, mas infelizmente não conseguiram, tá bom? Então hoje eu vou compartilhar uma história de amor aqui, porque a história de Isaac e Rebeca merece uma história de amor, né? Então eu vou compartilhar com vocês aqui. Vou compartilhar aqui antes um versículo da designação do Vem-Segue-me aqui. Gênesis capítulo 25, versículo 21. Aqui o que está acontecendo? Isaac, ele se casa com Rebeca, né? E apesar de Rebeca ali, ela ser formosa, linda, ela é estéril, ela não consegue dar filhos. E aí a gente consegue observar nesse versículo Isaac, né, orando ao Senhor, pedindo para que abençoasse a esposa dele para que eles pudessem ter filhos, tá bom? Vamos lá aqui, o versículo 21 diz assim: Isaac suplicou ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu suas orações. E sua mulher Rebeca concebeu, né, e deu filhos. Nós podemos ver nessa semana aqui que ela concebeu de gêmeos, né? Nasceu ali Esaú e também nasceu Jacó, né? Era criança gêmeas na barriga dela ali. É uma linda história aqui. E olha, observa aqui nesse versículo que diz que ouviu suas orações, não sua oração. É a oração do casal e também são várias orações. Até porque, né, esse versículo aqui ele está resumido em 20 anos de história. Por que eu estou falando em 20 anos? Porque Isaac, ele se casou com 40 anos de idade. E ele só vai ter filhos ali com Rebeca aos 60 anos, quando nasce ali, então, Esaú e Jacó, né? Então, olha só que interessante. Foram 20 anos de oração, jejum, petição, né? E nesse versículo, às vezes a pessoa passando o olho ali, lendo, se não conhece a trajetória da história, né? Aí pensa assim, olha ali, ele orou e já recebeu. Não é assim, né? No casamento existe a adversidade, as dificuldades, a gente tem que continuar em oração. Então a mensagem do Vem-Segue-me que eu quero compartilhar hoje com vocês é essa. Vocês podem estar comentando sobre isso, sobre não desistir de orar, de buscar as bênçãos para a família aí, tá bom? Então vamos lá para a história de amor que eu vou compartilhar aqui. A história de Isaac e Rebeca é linda. E aí eu vou compartilhar com vocês uma história de amor aqui, tá bom? Bom, essa história de amor aqui, né, eu vou compartilhar com vocês, começa de uma atividade que teve aqui na minha estaca Campo Limpo, há alguns anos atrás, né, bastante tempo atrás aí. O que a estaca fez? Ela fez um mini CTM, tá bom? Agora eu tenho que explicar aqui para as pessoas que estão assistindo pela primeira vez o que é um CTM. CTM é a sigla chamado Centro de Treinamento Missionário. É onde os missionários, né, aqueles que vão com a plaquetinha ali compartilhar o evangelho, e as sisters também vão ali compartilhar o evangelho, eles fazem um trabalho voluntário, né, os homens ele faz ali pelo período de 2 anos, né, e as moças fazem 18 meses, 1 ano e meio ali de missão também para compartilhar o evangelho. Não só o trabalho é voluntário, como esses jovens,
eles pagam do próprio bolso a missão deles, tá bom? Eu vou compartilhar com vocês um pouquinho sobre isso ainda aqui, né? Mas o que a estaca estava fazendo nesse dado momento? Era uma atividade para imitar a missão, tá bom? Então na missão eles ficam fora e o que a estaca fez? Ela juntou todos os jovens, tá bom? Os rapazes e as moças ali de todas as idades e formou várias atividades, né? Ir para a praça, entregar panfleto, convidar as pessoas a vir à igreja, várias coisas. Só que com os rapazes maiores ali, né, que eram de 16 a 18 anos, eles fizeram duplas com esses rapazes e aí teve toda uma logística ali nas alas, né? Porque o mini CTM funcionaria em todas as regiões da estaca. Então, o que aconteceu? Cada ala teve que se mobilizar ali para que uma dupla, né, ou seja, quantas duplas foi formada ali, pudesse vir e dormir, né, na casa dos membros da igreja. Então, os missionários que fizessem dupla, né, de 16 a 17 anos, eles iam sair na rua compartilhando o evangelho, convidando as pessoas para ir na igreja, compartilhando palestras e iriam dormir juntos, né? Ia dormir na casa de membros da igreja, acordar de manhã, ter o estudo em companheirismo ali e no outro dia sair novamente para pregar o evangelho ali, né? Ir para a igreja e depois sair para compartilhar o evangelho ali. Isso era entre os rapazes, né? As moças, elas não dormiam fora, né? Mas no outro dia também participaram dessa atividade. Aliás, esses 2 dias, essa atividade foi tão bem organizada que os 2 dias, tanto o sábado e o domingo ali, que foi o dia da atividade, teve almoço para as moças de 16 a 18 anos na casa dos membros. E os rapazes também foram lá na casa dos membros, almoçaram nas casas das famílias e também compartilharam a mensagem conforme os missionários faz. Então estava imitando ali, fazendo igualzinho como era os missionários, tá bom? Então essa história de amor aqui começa com essa atividade aqui do mini CTM. Eu sempre fui muito preocupado em ajudar minha filha a ter boas experiências espirituais, né? Porque eu sei que isso nos molda e ajuda a gente a obter um testemunho maior do evangelho, né? Então, apesar da minha filha estar ali com uma tenra idade, né, 12 anos, eu queria que ela participasse também nessa parte de proselitismo, de sair, ir nas casas ali. E o que aconteceu? Tinha uma família da minha ala, que é o Itamar e a Roberta. Eu amo demais essa família. Forte abraço para você, Itamar e Roberta, né? Era uma das famílias que se propôs a fazer o almoço, né, para os missionários ali, os rapazes ali, moças. E o que acontece? Uma das pessoas não pôde ir no almoço, né? Não deu para fazer dupla. E aí, minha filha foi convidada, né? Chama a Carol para almoçar aqui, então, para depois ela ir, né, nessa atividade. A Carol não era para fazer o proselitismo por causa da idade dela, né? Ela estava com 12 anos ali. Quem fazia o proselitismo e estava indo almoçar nas casas ali, na logística que foi feita, eram as moças de 16 a 17 anos. Mas ela foi convidada e eu estava bem empolgado para fazer ela participar dessa atividade, né? Ela foi para a praça, empregou, foi muito linda essa atividade. E ela foi e almoçou lá na casa da Roberta. Depois eu busquei minha filha, levei ela para junto de outras moças ali, né? Que estava a Norma como a líder das moças da nossa ala, e tava ali 3 moças, né? E era tudo invertido, né? As moças de outra ala vinham para nossa área para compartilhar o evangelho, a nossa ala ia para outras alas almoçar e compartilhar o evangelho lá. E essas 3 moças que eram de outra ala estavam aqui compartilhando o evangelho. E aí eu pedi permissão e deixaram minha filha ficar em cruz ali, né? Nessa parte aí de pregar o evangelho. E eu tava acompanhando ali junto. E tava um calor danado ali, né? Era no domingo já, né? Já tínhamos feito a atividade no sábado, aí foi no domingo. Aí a gente tava ali à tarde, um calor danado pregando o evangelho ali, já tinha tido o almoço. E aí as meninas tudo com sede ali, e a Carol falou, minha avó mora aqui, vamos deixar uma mensagem com ela, a gente já bebe água. E foi muito lindo, a gente entrou lá na casa da minha mãe, compartilhamos uma mensagem, todo mundo bebeu água e sabia que precisávamos sair e compartilhar a mensagem com mais pessoas. E como eu tinha feito missão, eu perguntei para minha mãe o seguinte, né? Um hábito, né? Mãe, eu senti inspirado, tem alguém aqui que você acha que ouviria a mensagem das meninas? Né? Pode ser alguém que a senhora conheça que não é membro,
ou pode ser alguém inativo, né? Que não tá ativo na igreja, né? Ela falou, ah, tem o filho da Luzinha, né? Ele mora aqui, né? Mas ele nunca foi na igreja. Ele já foi convidado outras vezes, mas nunca foi na igreja, né? Então, ele é um rapaz, na verdade, de 17 anos, tá bom? E a história dele é o seguinte, ele se batizou lá no Chile, né? Com 12 anos. E com 13 anos ele se mudou, né? Com sua mãe aqui pro Brasil. Então, ele ficou no Brasil até essa idade aqui, até os 17 anos, e não frequentou a igreja, não ia mais, tá bom? Era ele e a irmã dele que havia se batizado ali. E aí, então, a minha mãe falou, ah, é aqui pertinho, vai lá na casa lá e convida, né? A mãe dele não gosta muito não, né? Mas vai lá convidar lá. E aí nós fomos, né? Batemos lá palma na casa do Vinícius, né? Era uma casa ali de segundo andar. Aí a mãe dele, né, saiu na janela e falou, nós conversando, nós queremos falar com o Vinícius, né? Aí ela falou assim, ah, do que é? Nós somos da igreja, estamos aqui convidando as pessoas a ir à igreja. Ela falou, ah, ele não vai querer não, ele não quer, né? Aí nós perguntamos pela segunda vez, ah, mas chama ele para a gente conversar com ele. Aí novamente ela falou, não, mas ele não quer saber de igreja, essas coisas, ele não quer, ele não vai querer, ele vai ficar chateado. Eu acho que ele está até dormindo lá, ele vai ficar chateado se eu chamar ele, né? E aí novamente a gente pegou e perguntou, ah, mas pode chamar ele, né? Se ele ficar bravo, tudo bem, mas pode chamar ele, fala que a gente quer falar com ele, né? Ela falou, pera um pouco aí. Ela entrou lá pra dentro, demorou um pouco. Aí com um pouco vem o Vinícius, né? Ele coloca a cabeça na janela ali, né? Aí as moças falou, ah, você pode vir aqui para falar com a gente, né? Aí eu acho que ele viu aquelas moças ali, né? Super modelos ali. Ele pegou e falou assim, posso agora, né? Ele tava animado. Na hora que ele viu as moças ali, ele tava animado. Aí ele desceu, né? E foi conversar com a gente lá. E olha, sem padrão missionário nenhum, tá bom? O que é o padrão missionário? O padrão missionário, nós fazemos o seguinte, nós primeiro quebramos o gelo, nos apresentamos, conversamos com a pessoa, compartilhamos uma mensagem para chamar o Espírito do Senhor e depois a gente faz um convite, né? Para a pessoa assumir um compromisso de ir na igreja, ou ler as escrituras, né? Ou fazer oração. Então esse é o padrão missionário, né? Que nós aprendemos, né? E que é um treinamento isso. E aí, sem padrão missionário nenhum, quando o Vinícius desceu, que estava lá embaixo, as meninas só falaram assim, a gente veio aqui para convidar você para ir para a igreja. E ele só falou assim, eu vou. Ele estava bem animado ali com as moças, né? Aí falou, então, domingo vai ter a igreja. Você vai estar lá? Eu vou, claro que eu vou. E aí elas lembraram que no sábado anterior à igreja também teria um baile. Ela falou, vai ter um baile também no sábado. Você gostaria de estar nesse baile? Ele não sabia nem onde era a igreja, nem onde ia ser esse baile, mas ele só falava isso, vou, claro que eu vou, né? Eu vou sim. E aí assim ele fez, ele foi para esse baile, né? Fez amizade ali, né? Acho que essas moças que estavam ali, estavam lá, então fizeram amizade ali, né? E foi muito legal que ele voltou para a igreja e começou a frequentar a igreja após esse mini CTM, essa atividade, né? E aí que começa a história, né? Eu comecei a observar que ele estava muito junto, conversando ali com a minha filha. E minha filha era muito novinha, né? E apesar da idade dela, era muito grande também, né? E aí eles estavam muito conversando ali e algumas moças da igreja, inclusive, começou a se interessar por ele, né? E eram moças bonitas. E ele tinha 17 anos, na igreja, a partir dos 16 anos, né, pode começar a namorar ali. Então, ele poderia namorar, mas minha filha não. E as outras moças estavam interessadas nele ali, né? Pelo menos duas moças. E aí, ele estava só conversando com a minha filha ali, e tal, conversa vai, conversa vem. E aí depois ele veio conversar comigo, né? Ele veio conversar comigo falando, olha, coisa que os dois já haviam conversado, né? Ele e minha filha já haviam conversado ali. Segundo minha filha, né? Ela falou que depois que viu as moças conversando com ele, ele estava conversando com ela, tudo. Ele falou,
eu acho que a gente tem que ter um compromisso. Eu não vou poder namorar, porque meu pai não vai deixar por causa da idade. Mas a gente deveria fazer um compromisso, né? De você me esperar eu chegar a fazer a idade, né? E ele gostou da ideia porque ele também estava interessado nela. Então ele veio conversar comigo, né? Falar assim, ah, então, eu queria falar contigo. Eu falei, fala? Aí ele falou, olha, eu quero eu queria namorar a sua filha, porém eu sei que você não vai deixar por conta da idade, tá bom? Só que eu tô disposto a esperar ela fazer a idade para que eu possa namorar com ela e eu queria o seu consentimento nisso, né? E antes disso não vai acontecer nada, né? Eu só apenas tô pedindo, né, permissão para que eu possa esperar ela, né? E aí eu achei interessante a conversa dele, né? Mas isso me assustou, minha filha é muito novinha. Então eu peguei e falei assim, olha, eu acho que não vai dar certo isso não, porque é muito tempo para você esperar, né? E olha, você tem idade, as moças aí já querem namorar com você. Então eu acho que não vai dar certo isso não, né? Você achar que vai esperar tanto tempo, né? Eu falei isso para desanimar ele, mas ele veio com uma decisão mesmo, né? Ele pegou e falou, não, mas eu já decidi, eu quero esperar ela. Eu não tenho interesse em outras moças não, eu quero esperar ela. Então, diante dessa resposta dele, né, e minha filha tão nova, não era um consentimento para namorar, mas uma permissão para que ele pudesse esperar. E aí eu peguei e falei, eu vou pensar um pouquinho, né? Me pegou de surpresa ali aquela conversa e eu falei, eu vou pensar um pouquinho a respeito e depois eu volto a conversar com você. Então, nesse pensar um pouquinho, eu conversei com a minha filha, ela falou que era isso mesmo, né? Mas que precisava do consentimento, né? Então, aí eu fui buscar ao Senhor em oração. Quando eu fui orar ao Senhor, eu tive um sentimento que aquele compromisso que eles teriam, né, ajudaria minha filha na escola. Porque minha filha é muito grande, bonita, e isso evitaria ela, ou seja, seria o coração dela estaria trancado porque ela já tem um compromisso com alguém, ainda que não fosse um namoro, ela teria um compromisso. Isso protegeria minha filha de outras pessoas na escola ali que ficavam tentando namorar, que aconteceu, né? Homens grandes ali pedindo minha filha em namoro ali, não sabendo a idade dela, né? Ou sabendo também, né? A gente aí no mundo aí sabe como é que é, né? Bom, enfim, eu senti que aquilo ajudaria minha filha e protegeria. Então eu senti que poderia ser algo positivo, né? E aí eu falei, agora como o rapaz veio falar comigo, ele tá aguardando eu ir lá falar com ele, né? Então eu voltei para conversar com ele, mas enquanto eu estava conversando com ele no sentido de conceder, né, esse pedido que eles estavam fazendo, eu tive um outro sentimento na hora ali. Na hora, né, o Espírito me tocou e eu tive um sentimento, né? E eu comecei a conversar com ele. Falei, olha, um pai, eu tenho uma filha, eu amo minha filha, e um pai pode ser um super-homem, tá bom? O pai sempre vai achar que aquela pessoa não é suficiente para a filha dele, tá bom? Então, primeira coisa que eu quero colocar claro aqui, e ele era um rapaz super prendado, viu? Ele sabia quatro ou cinco idiomas, né? Ele sabe conversar ali, então ele era uma pessoa prendada ali, né? Uma pessoa inteligente, esforçado nos estudos, então era uma pessoa prendada. Mas mesmo assim eu falei, olha, mesmo que fosse o super-homem, ainda assim, né? Eu acho que não, né? Não dá, né? Aí, durante eu tava conversando com ele, eu falei o seguinte, olha, e para minha filha, acredito que seria melhor, isso eu senti na hora, eu seria melhor ela namorar realmente, né, uma pessoa que fez missão. É isso que eu quero para minha filha. Eu quero deixar bem claro para você, Vinícius, o seguinte, que eu conheço missionários retornados que deixaram a igreja, que pararam de frequentar a igreja. Também conheço pessoas que não fizeram missão, porém, são tão firmes e têm um testemunho tão forte no Evangelho, às vezes maior do que aquela pessoa que fez a missão, né? E naquele momento eu senti inspirado a fazer uma pergunta para ele, né? E aí eu perguntei para ele, eu falei assim, Vinícius, o que você acha, né? Qual seria um esposo ideal para minha filha? O que eu idealizo, tá bom? Seria uma pessoa
Você acha que uma pessoa que se dispôs de 2 anos da sua vida por amor ao Senhor, para pregar o evangelho ao Senhor, que deixou 2 anos da sua vida, entregou 2 anos da sua vida para servir ao próximo, você acha que essa pessoa seria um bom esposo para minha filha? Eu fiz essa pergunta para ele. Ele disse sim. Eu falei, pois é esse tipo de pessoa que eu quero para minha filha. E aí ele ficou quieto, né? Não teve uma reação, né? Eu acredito que ele estava pensando ali, né? No momento que eu iria permitir esse compromisso, mas eu iria até, mas na hora eu senti de falar isso com ele, então eu falei e ficou por isso, né? E aí o que aconteceu? Ficou uns 3 dias lá, os dois conversando, conversa vai, conversa vem, e aí depois novamente o Vinícius veio conversar comigo. Vanderlei, posso falar com você? Aí eu falei, pode, claro que você pode. Aí ele falou, olha, eu vou falar com o bispo e eu vou fazer uma missão, né? E vai ser até bom, porque enquanto eu estiver na missão, é o tempo também que a sua filha vai fazer idade para que eu possa namorar com ela, tá bom? Então eu decidi esperar ela realmente e eu decidi fazer uma missão para fazer uma missão ao Senhor. E assim eu pensei sobre o que você me falou realmente, né? Que uma pessoa que está disposto a servir, né, as outras pessoas, realmente é uma pessoa que vai estar mais preparado para casar, né? E aí eu compartilhei com ele um pouco da minha experiência na missão, de conviver com várias pessoas de nacionalidade diferente, de culturas diferentes, tudo isso enriquece muito para ajudar um casamento no futuro, tá bom? Mas igual eu compartilhei no começo da história aí, não significa que uma pessoa que fez missão, ela é perfeita, né? Às vezes uma pessoa que não fez missão, ele é muito mais dedicado no lar, o casamento vai dar mais certo, tá bom? Não é uma regra. Porém, o que eu senti de falar para ele foi isso. E ele falou, eu vou falar com o bispo e eu vou para a missão. Então ele estava na idade ali de 17, então teve um tempo ali de preparação, né? Os dois conversando ali. Então ele se preparou e foi para a missão, né? Então isso foi bem legal da parte dele. Ele fez missão Juiz de Fora ali, né? Ele foi para Minas Gerais, Juiz de Fora, pega um pedaço ali do Rio de Janeiro também, essa missão. Então ele foi para a missão. Depois veio a pandemia, tá bom? E aí, conforme a ficha médica dele, né, por conta de alguns problemas pulmonares, né, ele foi liberado da missão antes, né? Ele quase fechou 1 ano de missão ali, né, e foi liberado de volta para casa, recebeu o certificado dele ali de cumprimento da missão com honra, né? Então ele cumpriu ali a missão, faltava um pouco de tempo ainda para minha filha fazer idade, para os dois poderem namorar, mas ele cumpriu cada coisa que ele fez ali. E olha, o tempo que ele fez a missão ali, ele voltou uma pessoa completamente diferente, né? O jeito que ele compartilha as escrituras depois que ele veio da missão, que ele compartilha hoje em dia, a gente vê que é uma pessoa mais centrada no evangelho, fez muito bem a missão para esse jovem. Com certeza ele está muito mais preparado agora do que antes, né, sem fazer uma missão. Então, ele falou, a gente, quando fazer idade, a gente vai namorar, né, e aí depois de 1 ano, eu juntando dinheiro, alguma coisa, eu peço a mão da sua filha em casamento, né, tudo planejado lá para os dois, né, os dois pombinhos ali combinaram tudo já, né, tudo traçado ali na mente deles, o que eles iriam fazer, o que não ia. O importante é que eles estavam rompendo qualquer barreira para que eles pudessem, então, formar um casal ali. É uma história linda, né? E apesar que seria aí, então, o casamento, minha filha com 17, 18 anos, e aos nossos olhos é muito nova, né, para casar nessa idade aí. A gente está estudando essa semana aí a história de Isaac, ele se casou com 40 anos. Com 40 anos, por quê? Porque não tinha uma esposa adequada, teve que mandar e buscar lá. Então, por isso demorou tanto ali para Isaac casar. Mas na cultura dos judeus, tá bom? As moças, elas se casavam assim que se transformavam em moça, que vinha ali o primeiro ciclo da mulher, né? O primeiro ciclo menstrual ali, elas se tornavam mulher. E aí, então, elas estavam prontas para assumir um compromisso de casamento. Normalmente ali, elas era com 14 anos de idade, elas já viravam moça. E aí, então, alguém vinha ali e fazia uma proposta de casamento.
Durante um ano, né, de preparação, a pessoa tinha que construir uma casa e pagar o dote também ali para a família, né, da noiva ali para casar. Então tinha tudo isso na cultura dos judeus aí. Inclusive, eu acredito que Maria, né, que era noiva de José, né, que era desposada ali com José, ela não ainda havia conhecido, mas tinha esse acordo, já havia pedido ela em casamento. E eu acredito que ela era extremamente nova, né, conforme a cultura ali. E dá para imaginar uma moça completamente nova, cheia do Espírito do Senhor, né, assumindo a responsabilidade ali de ser mãe do Filho de Deus, não se importando do que as outras pessoas iriam falar, né? Pensando ali, olha, ela engravidou e ainda não casou, né? Os olhares, né, da vizinhança ali, ela não negou a Deus, falou, faça-se com a tua serva segundo tua palavra. E ela foi a mãe do Filho de Deus. Até mesmo José, né, tentou deixar ela secretamente, porque se ele falasse publicamente, né, alguma coisa, ela ficou grávida, eu não quero mais, ela poderia ser apredejada pela lei da época, né, porque seria que ela já estava compromissada e engravidou de outra pessoa, seria isso. Então, por isso que na Escritura fala que ele tentou deixá-la secretamente, para proteger ela. Mas o anjo veio lá e conversou com ele, né, e falou que era o Filho de Deus que estava na barriga dela, então ele assume esse compromisso ali. Então só estou compartilhando aqui para falar um pouquinho de idade, né? Então as meninas na época lá casavam com 14, 15 anos de idade, tá bom? Na cultura ali dos judeus. Então minha filha seria casar ali no, de acordo com o compromisso que eles estavam fazendo, com 17, 18 anos ali, né? Estaria na faculdade ainda e iriam se casar, não tem problema nenhum com isso, tá bom? Só que bem interessante sobre isso é que a minha filha, quando fez os 16 anos, já namorando agora com ele, ela foi tirar a bênção patriarcal. E aí na bênção patriarcal veio que ela iria fazer a missão, né? E aí ela tomou esse susto, né? Tomou esse susto e tomou uma decisão também. Ela foi bem firme. Minha filha sempre ela é bem firme nas decisões dela. Ela falou assim, eu vou fazer o que Deus me pediu, eu vou fazer uma missão. E aí ela falou pro Vinícius, você me espera eu ir fazer uma missão? Lembrando que ela tá com 16 anos, ela tem que fazer a idade de ir para a missão, né? 19 anos para ir para a missão, para voltar, para os dois ali poder se casar, né? E ele ficou assim, mas logo depois ele disse, eu vou apoiar. Eu vou esperar você ir fazer a missão, né? E depois a gente se casa. O que foi bem bonito aí da parte dele também, né? Ele podia ter namorado já há muito tempo, decidiu. E aí ele conta, né, a história da semana que vem, que nós vamos compartilhar de Jacó, né? Ele fala que ele é Jacó, que ele foi enganado, né? Que seria depois que ele voltasse da missão. Agora ela vai ter que fazer a missão, né? Jacó, a história de Jacó conta que ele pagou 7 anos, né? Como tributo ali, ele não tinha um dote para dar para Labão, né? Aí ele pagou 7 anos ali da vida dele como trabalho e dote para casar-se com Raquel, a mulher que ele amava. Aí Labão engana ele e dá Lia, né? Aí ele tem que pagar mais 7 anos para casar com a pessoa que ele amava ali. Aí ele foi enganado ali 2 vezes, né? E aí o Vinícius, ele mesmo fala, eu fui enganado, né? Eu sou Jacó ali, né? Eu fui enganado, agora eu vou ter que esperar ela fazer. Mas o relacionamento dos dois aí tá indo muito bem. Eu acho uma história linda, né? Uma história linda aí de vida, né? Uma história linda de amor que eu queria compartilhar com vocês, tão linda quanto a história de Isaac e Rebeca, cheio de fé, cheio de determinação, rompendo as barreiras para romper os obstáculos para que eles possam ficar juntos, tá bom? Então, eu sabendo que minha filha vai fazer a missão, o meu papel como pai é ajudar ela na missão, né? Então, eu quero compartilhar com vocês que uma missão de um missionário, tanto sister, né, as meninas que faz 1 ano e meio e os rapazes que faz aí 2 anos de missão, tem um custo, né? E estima-se, né, a última vez que eu calculei, perguntei ali na estaca, estima-se que é R$ 800 por mês que se gasta um missionário, né? Ou seja, uma dupla de missionário, eles têm que alugar uma casa, né? Tem que pagar a água, a luz ali. Então, na missão eles não vão estar trabalhando. Então, eles precisam desse dinheiro antes, né? E isso, R$ 800 de um, R$ 800 de outro,
cobre essas despesas de aluguel, água, luz, né, as coisas que eles precisam, né, e tudo bem. Só que na missão eles não podem trabalhar para conseguir esse dinheiro. Então, quando vai fazer a missão, é a família que paga esse dinheiro, né? A família pode escolher ali pagar por mês ou fazer como eu estou tentando fazer, né? Eu estou tentando juntar esse dinheiro, R$ 800 por mês, 18 meses vai dar, então vai dar ali 14.400 a missão da minha filha. Eu juntando desde agora, não sei se eu vou conseguir juntar os 14.400, mas eu posso chegar perto disso, e chegando perto disso eu pago, né, o que eu conseguir juntar ali, e depois eu faço um compromisso missionário ali, de continuar pagando no período que ela tiver na missão. Vai ser um valor mais leve, né? Então, eu queria compartilhar com vocês isso para vocês terem ideia que os missionários é uma dedicação total, né? Eles não podem trabalhar, então muitos missionários pagam do próprio bolso essa missão ali, tá bom? Foi um jovem, né, um rapaz que já é 2 anos de missão, vai dar 19.200, né, o valor total da missão ali, né? E o que acontece, Vanderlei, se a pessoa não tem o dinheiro para fazer a missão? Bom, esse foi o meu caso. Eu trabalhava antes de ir para a missão, até eu decidi ir para a missão ali, eu fui para a missão com 21 anos, né? E quando eu fui, eu trabalhava, eu teria que deixar meu emprego e tudo, mas o bispo me informou, dizendo, olha, tem que pagar a missão, né? Eu não tinha dinheiro ajuntado para pagar a missão. Eu falei, ixi, então não vou poder fazer a missão, né? Ele falou, não, mas a gente vai dar um jeito aqui. Se você quer fazer a missão, você vai. E é o que acontece. Eles dão um jeito para que a pessoa possa fazer a missão, tá bom? Por exemplo, quando eu estava trabalhando no bispado, como que funcionou para mim, né, ir para a missão, e como funciona hoje em dia para outros jovens ir para a missão, né? Se a família não tem condições, não tem essa preparação financeira, outras pessoas da ala vai ajudar. Eu sou muito grato porque eu não tinha o dinheiro na época e outras pessoas me ajudaram para me ir para a missão. E eu não sei quem são essas pessoas, eu não fiquei sabendo, né? Mas eu sou muito grato por ter feito uma missão. Eu sou muito grato porque a missão mudou a minha vida, né? E fez eu conhecer melhor o meu Salvador. Tá bom? Então, o que aconteceu? Eu estava trabalhando no bispado e teve uma moça que queria fazer a missão, né? E ela era única membro da família que era membro da igreja, né? A família dela ali, ela era a única que era membro da igreja. E a família não apoiava ela aí na missão, né? Então, o recurso financeiro também ela não tinha, e a família também já não queria que fosse para a missão, quanto mais ajudar financeiramente. Como que faz num caso desse, né? Num caso desse, o bispo ele estipula ali um valor, né, simbólico, um valor mínimo, né? Por exemplo, R$ 200. Então os outros valor, né, vamos supor, R$ 800 a missão. A ala se compromete a pagar 200, né? O bispo coloca um compromisso missionário. Muitas vezes esse compromisso ele é feito, se a pessoa não pode pagar a missão integral, é feito com a família dos missionários, tá bom? Mas de acordo com a condição financeira da família ali, né? E se que nem o caso da moça, que não tinha ninguém da igreja, o bispo ele assume esse compromisso convidando outras famílias da ala para ajudar. Então, um compromisso missionário que foi feito, no caso dessa pessoa, foi R$ 200, tá bom? E aí o bispo teria que chamar 10 famílias, cada um ajudaria com R$ 20, né? Chamaria uma família, nós chamado mesmo na entrevista e perguntado para essa família: você pode ajudar enquanto essa pessoa está na missão com um compromisso de R$ 20 por mês, enquanto ela estiver na missão, né? E aí a pessoa se compromete e esse valor vai ajudar essa pessoa no custo da missão, tá bom? Mesmo que seja um valor simbólico de R$ 200, chamando 10 famílias ali, dá R$ 20 por cada pessoa. O bispo ainda pegou e falou, vamos chamar 2 famílias a mais, porque se uma não puder um mês, a outra vem e cobra ali, não tem problema. Então chamou 12 famílias ali e convidou essas pessoas a ajudar no serviço para que essa pessoa foi para a missão. E foi tranquilo, a pessoa foi, voltou, todos ajudaram, né? Então a igreja não vai proibir ou a pessoa não vai poder fazer uma missão por conta do financeiro, que foi o que aconteceu comigo. Eu não sei quem me ajudou, mas sou muito grato. E eu sou tão grato que hoje em dia, desde quando eu voltei para a missão,
eu ajudo no fundo missionário, né? Eu ajudo tem dois fundos missionários, o fundo missionário geral, quando você ajuda nesse fundo, né, nessa oferta, vai para todos os missionários do mundo inteiro, né? Para outros que não têm condição poder fazer uma missão. E também tem o fundo missionário da ala, tá bom? Que é dos missionários que estão na ala ali, que estão fazendo missão. Então, quando você entra para fazer sua oferta ali, tem os missionários da ala, você pode doar para aqueles missionários que estão ali na ala, né, fazendo missão. Aí eu convido todos vocês a fazer essa oferta, né? Sempre quando vocês forem devolver o dízimo ao Senhor, fazer outras ofertas, façam também, contribuam no fundo missionário, né, para ajudar o evangelho propagar-se sobre a terra, né? Que todos os jovens que tiver o desejo no coração de fazer uma missão, que nunca seja impedimento o financeiro. Aliás, eu não conheço nenhum jovem que quis ir para a missão e não pôde por causa que não tinha dinheiro, né? Então o Senhor, ele tem os seus próprios meios, vai chamar outras famílias. E hoje eu sou muito grato por ter feito uma missão. A missão mudou a minha vida, eu conheci mais o meu Salvador. E essa é a história de amor que eu quero compartilhar com vocês, que está em andamento ainda, né? A Carolzinha vai para a missão, ela está com 16 anos, tem que fazer a idade, ir para a missão. Eu estou juntando esse dinheiro para financiar a missão dela. E é essa a história de amor que eu quero compartilhar com vocês. Espero daqui a alguns anos voltar aqui e compartilhar para vocês sobre o casamento desses dois. Talvez gravar um vídeo com um netinho meu. E é isso que eu quero compartilhar com vocês. Muito obrigado por todos os dias vocês estarem aqui e estudarem as Escrituras comigo. Isso faz uma grande diferença na minha vida e na vida de vocês também, porque estão buscando ao Senhor, estão interessados em coisas do Evangelho. Eu deixo essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.